Antes que aconteça qualquer coisa, o Espírito Santo de Deus revela. Veja comigo esse testemunho impactante e forte. Você sabia que algumas pessoas, elas são avisadas por Deus quando alguém que ela tanto ama irá partir? A minha filha teve um namoro de corte. Namoro de corte é quando dois jovens cristãos resolvem aguardar até o casamento. Isso inclui não se beijarem e nem ficar em um mesmo ambiente sozinhos. Durante essa época, eles dois tinham sempre o mesmo sonho. Certa noite, a minha filha sonhou que estava em uma lanchonete. Estava reunida com todo o grupo da igreja, o grupo de jovens. Porém, ele, o namorado dela, estava bem atrás dela, distante, sentado, sozinho. Aí ela olhava para trás e perguntava a ele: por que você está aí? Vem ficar aqui com a gente. E então ele dizia assim: não, onde eu estou está dando para te ver. Eu estou bem aqui. E ali ela acordou. Mas passaram alguns dias, aí não foi ela que sonhou, foi ele que sonhou. Ele contou para ela que teve um sonho onde avistava ela ao lado de um rapaz. E quando ele tentava chamar a atenção dela, ela ignorava. Então ele ficava insistindo e dizendo: meu amor, eu estou aqui, olhe para mim. Mas ela estava ao lado de outro rapaz e ignorava. Então passaram também mais alguns dias e ela sonhou novamente. Nesse sonho ela estava no acampamento da igreja. E em cada canto existia um grupinho de jovens. Então ela passava em cada grupo de jovens e ficava perguntando por ele. Em cada grupo ela dizia assim: vocês viram fulano de tal? Eu estou procurando ele. Não estou encontrando. Mas no sonho eles diziam: quem é essa pessoa? Nós não conhecemos. E então ela acordava assustada sem entender. Mas algo aconteceu. Passaram mais ou menos 3 meses de namoro. E era o mês de junho, época do São João. Ele, o namorado da minha filha, resolveu viajar, visitar o seu pai. Então passaram mais ou menos 3 dias e eu estava sentada na varanda da minha casa, quando eu vi os irmãos da igreja chegar em um carro bem assustados. Pararam esse carro, deixaram a porta aberta, subiram as escadas e vieram falar comigo. Então eles me perguntaram: cadê a tua filha? Precisamos retirar o celular da mão dela. E quando eu perguntei o motivo pelo qual eles queriam retirar o celular da mão da minha filha, eles me disseram: minha irmã, seja forte, porque a tua filha vai precisar de ti. Essa tarde, o namorado dela entrou no mar e até agora não temos notícias. Então, imediatamente eu liguei para a tia dela, porque a minha filha estava na casa dos seus avós. Conversei toda a situação com a tia e retiraram o celular dela. Essa preocupação em retirar o celular é porque o grupo da igreja todo já estavam compartilhando essa notícia. E a minha filha estava no grupo e possivelmente iria ver essa notícia. Mas passaram 2 dias, a notícia chegou. Deus não permitiu que ele ficasse mais aqui nessa terra. Então, quando eu recebi essa notícia, eu fui para o joelho, eu fui orar. Eu chorava muito e eu lembro que eu perguntava a Deus: por que, Senhor, o Senhor está permitindo que isso aconteça na vida da minha filha? Aí a resposta do Espírito Santo veio através da palavra. O Espírito Santo me levou ao livro de Deuteronômio, no capítulo 34, onde vai falar sobre a partida de Moisés. A Bíblia declara que Moisés subiu as campinas de Moabe e avistou toda a terra prometida. Mas logo em seguida, após Moisés avistar a terra, o Senhor fala para ele: você está vendo toda essa terra que eu jurei aos teus pais? A Abraão, Isaque e Jacó. Eu jurei que daria essa terra à tua descendência. Porém tu, meu servo Moisés, não entrarás nessa terra. E no mesmo momento, após o Espírito Santo me dar a revelação através da palavra, ele também me deu a interpretação, o que significava aquilo que ele estava falando comigo. O Espírito Santo me disse o seguinte: sabe, minha serva, a figura de Moisés avistando toda a terra prometida? Essa é a figura do teu genro avistando toda a terra. E a terra que ele está avistando é a tua filha. Ela foi prometida a ele, não foi? Então o Espírito Santo seguiu dizendo: assim como fiz com o meu servo Moisés, assim também fiz com ele. Eu não permiti que ele conhecesse a tua filha, que ele entrasse na terra. Então, depois de ter orado, depois do Espírito Santo ter confortado o meu coração, eu olhei para o céu, elevei os meus olhos para os montes e disse a Deus: Senhor, faça o que o Senhor quiser fazer, porque eu sei que a tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Mesmo com o meu coração muito triste, sem entender nada do que Deus estava fazendo, gente, eu aceitei a vontade dele para a minha vida, para a vida da minha filha. E esse é um testemunho que eu não gostaria de retirar da gaveta. Mas ontem à noite eu estava sentada conversando com o meu filho sobre isso que aconteceu. E eu senti o Espírito Santo falando em meu coração: relata isso, fala para as pessoas que nada foge do meu controle, do meu domínio. Porque tem pessoas que estão enfrentando uma situação difícil e que muitas vezes me culpam. Mas diga para elas
que eu sou um Deus que sonda passado, presente e futuro. Fala para o meu povo que a minha vontade ela sempre será boa, perfeita e agradável. Então eu encerro esse vídeo aqui dizendo: tem mistérios sobrenaturais nessa vida que a gente não entende. Ontem eu estava falando justamente isso com o meu filho. Isso porque a minha filha casou e nós lembramos do que aconteceu no passado com ela. E a palavra que eu disse ao meu filho foi a seguinte: olha, meu filho, a Bíblia declara que agora, nesse momento, nós estamos vendo por enigma, como por um espelho. Mas um dia tudo será revelado. Existem muitas pessoas relatando coisas inexplicáveis à nossa mente. E então Deus tem permitido que a gente veja as coisas por parte. Então algumas pessoas têm sonhos, outras têm visões. Sim, e Deus muitas vezes permite com que a gente fique avisado de que alguém que a gente tanto ama irá partir. E eu creio que o Senhor permite isso para que a gente prepare o nosso coração. Para que quando a situação ocorra, a gente lembre do sonho, da visão, do aviso de Deus. E assim nós conseguimos perceber que Deus permitiu aquilo e que Ele está no controle de tudo. E também assim o nome do Senhor é glorificado. É muito complicado falar que o nome de Deus vai ser glorificado em uma situação tão difícil de perda. Mas a Bíblia declara que em tudo dê glórias. Seja em uma situação difícil, em uma situação alegre, devemos sempre ter a certeza de que Deus está no domínio de tudo. E também termos a certeza de que a vontade dele para a nossa vida sempre será boa, perfeita e agradável. Ainda que seja contrário àquilo que nós desejamos. Entregue na mão do Senhor, porque Jesus te vê, o céu é real e ele é logo ali. Deus A abençoe. gente vê que a evidência de Deus e a palavra dele se concretizando. A palavra do Senhor nos diz que antes de acontecer qualquer coisa, o Senhor revela aos seus. E a gente vê através desse vídeo que o Senhor ele se revela para com as nossas vidas, para nos direcionar, para a gente entender, para a gente compreender, mesmo nos momentos que a gente não entendemos, ele faz a gente compreender que os planos deles são maiores e melhores que o nosso. Deus ele conhece a gente por dentro e por fora. Então ele nos dá direcionamento e basta a gente fazer o quê? Estar sensível à demonstração de Deus através de sonho, de visão, até mesmo de revelação. Porque antes mesmo de tudo acontecer, o Senhor, ele se revela a nós para nos alertar, para que a gente possamos ficar atento do que está por vir na nossa vida. Qual o privilégio de o Senhor nos mostrar aquilo que antes mesmo de acontecer, o Senhor já vai nos mostrando para a gente trabalhar o nosso coração, o nosso sentimento e a evidência que Ele cuida da gente nos mínimos detalhes. Se o Senhor tem cuidado de você, se o Senhor tem dado visão, sonhos, Ele tem revelado a você, deixa nos comentários e não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas.